E agora a gente fala do boicote dos principais frigoríficos do Brasil ao Grupo Carrefour. Essa crise da carne começou depois que o CEO da empresa, que é francesa, anunciar que iria interromper a compra de carne do bloco americano. E ainda fazendo denúncias, ao que tudo indica, infundadas sobre a carne brasileira. A Federação dos Bares, Hotéis e Restaurantes de São Paulo e até o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, aderiram ao movimento. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Suemi, muito boa tarde. Antes de tudo, quero te agradecer. Muito obrigada por ter topado participar dessa conversa e esclarecer alguns pontos dessa crise toda para a gente. Obrigada, Renata. Eu que agradeço o convite. Suemi, eu quero começar já te perguntando sobre o que todo mundo está querendo saber nesse momento. Como é que fica para o produtor de carne aqui do Brasil e para o consumidor brasileiro? Tem chance, por exemplo, do preço da carne, que já não está dos melhores ali para o consumidor final, acabar subindo um pouco por causa dessa briga, dessa crise toda? Renata, a gente não tem expectativa de aumento de preço, né? O Brasil é o maior produtor e é o maior exportador, por exemplo, de carne bovina, é o maior exportador de carne de frango também. A França representa muito pouco, 0,01% de toda a carne que a gente exporta. Então, a gente está falando em termos de representatividade de mercado, um mercado muito pequeno, né? Mas a acusação equivocada do CEO do Carrefour é negativa, porque ela mancha uma imagem da qualidade sanitária, do nosso sistema sanitário brasileiro, que é reconhecido no mundo inteiro. Se não fosse, a gente não estaria vendendo para mais de 160 países, inclusive a França, durante muito tempo. Nós vendemos no ano passado 23,5 bilhões de dólares, se a gente considerar as três principais proteínas, frango, carne bovina e suíno, né? 8,8 milhões de toneladas. Eu acho que esse é o principal selo de qualidade do nosso sistema sanitário. O ministro chegou a falar que quem perderia mais com essa história toda seria a França. Eu te pergunto, então, pelo que você explicou para a gente, se isso faz sentido e se o que está em jogo, como você disse, é um mercado que é pequeno em vista de tudo que o Brasil exporta em termos de proteína animal. Seria mais a questão da visibilidade? Porque se a França, por exemplo, deixa de comprar carne do Mercosul, consequentemente do Brasil, isso acaba acendendo algum sinal de alerta para outros países? É a reputação da produção da carne brasileira que está em jogo? Esse é o principal ponto, né? É uma acusação infundada que ataca a reputação do Brasil, do Mercosul, né? Do maior exportador de carnes bovina do mundo, que somos nós, de toda a qualidade e toda a nossa história. A gente está falando no Brasil de 2,5 milhões de propriedades que têm atividade pecuária. Você está acusando não só o sistema sanitário, né, de defesa sanitária governamental, como também o próprio produtor. Então, essa questão da reputação, ela é muito grave, essa acusação é muito grave. A gente sabe que o que está por trás dela é uma ação protecionista, né, que tem... não começou agora, essa crítica dos agricultores franceses e dos agricultores europeus, ela já vem, a gente está acompanhando desde o final do ano passado, uma crítica muito grande deles ao excesso de regulamentações ambientais do bloco, em cima do setor agropecuário europeu, e eles reclamam que eles estão com uma renda que não dá dignidade para o trabalho deles, e aí que entra a insatisfação com o acordo futuro, né, possível acordo Mercosul-União Europeia, que eles dizem que se eles já estão com esse excesso de regulamentação, já estão com problema com relação à renda, vai expor o mercado a um produto de uma região tão competitiva como é o Mercosul, especialmente o Brasil, isso ficaria pior ainda para os agricultores europeus e, nesse caso, os agricultores franceses que estão fazendo todos esses protestos. Nossa, isso que você está falando é justamente o fato do Carrefour depois ter voltado atrás e ter dito que essa era uma decisão apenas para a França, né? Que isso não alteraria a compra da carne do Mercosul em lojas do grupo aqui no Brasil, por exemplo. Se fosse de fato uma questão sanitária, não faria nenhum sentido interromper em parte do grupo e continuar a compra em outras lojas, né?
Exatamente, Renata. Assim, a gente não tem nenhuma dúvida com relação a isso. O que nós queremos é o reconhecimento da qualidade vinda da pessoa do grupo que nos acusou, que fez essa acusação equivocada e protecionista. Então, todo esse movimento do setor privado, a manifestação do Ministério da Agricultura, ela toda vem nesse sentido, de querer uma retratação, de querer o reconhecimento da qualidade da nossa proteína. A gente viu recentemente um caso bem parecido que foi com a empresa Danone com relação à compra da soja, né? Qual que é o medo dessas empresas, esses grandes grupos franceses, na relação com os agricultores do país? Renata, o setor agropecuário, né, na França e alguns outros países, mas vou falar especificamente da França, ele é muito forte, né? Inclusive, todos esses protestos que aconteceram no primeiro semestre, eles influenciaram a eleição do parlamento, que aconteceu em junho. Então, o Parlamento Europeu, por exemplo, que era um parlamento mais de centro-esquerda, ele acabou virando um parlamento de centro-direita. E a gente sabe que um dos fatores que afetou essa mudança foi esse protesto tão forte dos agricultores europeus como um todo. Então, eles têm uma voz muito forte lá dentro. O setor mais subsidiado da Europa, que tem uma política específica que chama PAC, que é a Política Agrícola Comum do Bloco, o setor mais subsidiado é o setor agropecuário. Então, ele é um setor que tem força política e também econômica, nesse sentido de ser altamente subsidiado. Então, eles têm o receio da entrada. E por isso que a gente fala que é uma medida protecionista, eles têm o receio da entrada no bloco de produtos vindo de uma região tão competitiva como é a região do Mercosul em termos de produção agropecuária. Agora, muito provavelmente, eles não estavam esperando toda essa reação por parte do Brasil. A gente viu os frigoríficos mais importantes boicotando, né, a empresa. A gente viu também hotéis, restaurantes boicotando os frigoríficos que não boicotaram a empresa. Então, foi uma reação em cadeia. O ministro Carlos Fávaro também endossou o movimento. Qual que é o fôlego que os produtores de carne do Brasil têm para segurar esse movimento? E qual que é a intenção? O que se espera de resposta direta no primeiro momento? O que a gente espera como resposta direta é uma retratação, né? Que a acusação, que ele reconheça, que o Carrefour reconheça o erro, inclusive tire a medida de que, mesmo sendo um mercado tão pequeno, mas que ele reconheça e suspenda a medida de não comprar carnes do Mercosul. Como eu falei antes, muito menos pelo ponto de vista econômico, porque representa muito pouco, mas pela questão da reputação do nosso setor, né? O que o setor todo espera, e o setor está unido nisso, é isso, é uma retratação do grupo com relação a essa medida. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a qualidade sanitária da carne brasileira, da carne do Mercosul. Há algum motivo para as pessoas se preocuparem com isso? Como que é o controle sanitário, o cuidado com a carne brasileira? Também com relação às outras denúncias feitas pelo CEO do grupo, o que você pode falar para a gente esclarecer sobre isso? Preocupação nenhuma, a gente não tem que ter preocupação nenhuma. Nós temos, se não o controle sanitário mais rigoroso do mundo, um dos mais rigorosos. E, além disso, a gente consegue se adaptar a protocolos específicos de cada mercado. Então, nós somos o maior exportador e fornecedor de proteína, por exemplo, halal, do mundo é o Brasil. A gente só consegue isso por causa do nosso controle sanitário e pela capacidade que os nossos produtores e toda a nossa cadeia, né, de proteína animal tem de se adaptar, de conseguir entregar o que o mercado exatamente precisa. A história de sucesso do nosso setor agropecuário, especificamente falando do setor de proteína animal, ele está muito ligado a isso, muito ligado ao controle todo que existe dessa sanidade, a qualidade e a gente conseguir produzir com competitividade. Ou seja, a gente, por exemplo, se você fala em mercado internacional, um dos grandes facilitadores, ou que acaba diminuindo um preço de entrada de um mercado, são os acordos comerciais. O Brasil tem pouquíssimos acordos comerciais e, mesmo assim, nós somos o maior exportador de carne.
porque a gente é muito competitivo e a gente é muito produtivo e do ponto de vista sanitário, isso é pré-requisito, senão não entra no país. Você estava explicando aí que a importância da França, da Europa, tem uma questão mais no mercado de visibilidade. Quais são os nossos principais compradores da carne brasileira hoje? China, né? Ásia, né? A Ásia é o nosso principal mercado, não só para carne, para proteína animal, como de maneira geral, né? Se a gente olhar no ano passado, o Brasil exportou 166,5 bilhões de dólares em produtos agropecuários. O primeiro mercado disparado é a China, né, com 36% desse mercado. O segundo é a União Europeia, com 12% mais ou menos, e os Estados Unidos, o terceiro, com cerca de 7%. Né? O que a gente vê, que a gente tem feito, a gente tem conquistado ao longo dos anos, são outros mercados, são mercados que há pouco tempo não eram explorados. Né? E a gente está falando especificamente de Sudeste Asiático e Oriente Médio, que é para onde cresce renda e população, né? O aumento da demanda por alimentos, ela é puxada por dois fatores principais: aumento de renda e aumento de população. E a gente sabe e acompanha, né, enfim, pelas estatísticas mundiais, que não só agora, como a previsão para os próximos 10 anos, é de que esse movimento de ampliação de renda e de população vai acontecer para a região do Sudeste Asiático, para a região de Ásia, para uma parte da região da África também e Oriente Médio. Agora, a gente viu o ministro falando da possibilidade da assinatura do Acordo de Livre Comércio no dia 6 de dezembro. Você acredita, qual que é a sua avaliação, que essa situação, por conta dessa data se aproximando, vai se estender um pouco mais? Isso deva se resolver aí nos próximos dias? Qual que é a expectativa? Renata, não sei te dizer se a gente vai assinar ou não vai assinar, né? Um acordo que está em negociação há mais de 25 anos, se eu não me engano, acho que vai dar 25 agora, começou em 99, passou por várias etapas. Quem está negociando de frente diz que nunca estivemos tão próximos de fechar esse acordo. E é por isso, inclusive, que veio todas essas manifestações, né? Tinha saído até um boato de que talvez isso acontecesse na cúpula do G20 que aconteceu na semana passada, por isso que veio essa avalanche de manifestações do lado europeu com relação à medida, né? O texto central do acordo está fechado desde 2019, então isso foi fechado em junho de 2019, foi fechado o central, e depois entrou numa fase de negociação com a União Europeia que pedia uma maior ambição do ponto de vista ambiental e climático dos países do Mercosul. Isso foi se prorrogando, estamos agora em outro momento, né? A União Europeia lançou uma medida chamada legislação antidesmatamento, né? European Union Deforestation Regulation, EUDR, que é uma medida que coloca critérios ambientais para a entrada de produtos de 7 cadeias no bloco europeu, incluindo carne bovina. Quando o acordo foi fechado em 2019, essa medida não existia. Ela é uma medida que está em vigor, mas passará a ser cobrada a partir do ano que vem, com discussão de talvez aumentar esse prazo para mais um ano. E essa medida também entra no contexto do acordo, porque no acordo você negociou uma abertura bilateral, redução de tarifa de importação do bloco europeu e do bloco do Mercosul. E aí a União Europeia colocou essa medida em 2023, lançou essa medida dentro de um programa, uma política de descarbonização do bloco europeu que chama-se Pacto Verde, Green Deal, tem essa medida lá dentro e ela tem o potencial de fechar o mercado unilateralmente. Então, o que a gente pede ao governo e aos negociadores é que eles fiquem atentos a isso, para que a gente não feche um acordo e, num primeiro momento, a gente tenha uma sensação de que realmente a gente melhorou o acesso, ampliou o acesso ao mercado e, por causa de uma outra medida, a gente acaba tendo esse mercado fechado unilateralmente. Soemi, só para quem está acompanhando entender bem, caso esse acordo seja finalmente assinado, depois de tanto tempo, como você mesma ressaltou, qual que seria o peso disso para o Brasil, a importância disso para o Brasil?
Não, é um mercado, seria o maior acordo, inclusive, dessa natureza do mundo. Seria, se você somar os dois blocos, seria esse acordo. Então, ele é um acordo positivo para o setor agropecuário, né? Se ele realmente garantir o acesso, como eu falei, a gente tem que tomar cuidado com essas medidas unilaterais que a União Europeia tem colocado, que tem o potencial de fechar mercado. Mas ele é um baita mercado, um mercado grande, um mercado que consome produtos premium, que é uma vitrine. A gente sabe que a União Europeia é uma vitrine para outros países. É um mercado que tem tarifas altas também, então uma negociação dessa natureza, você reduz as tarifas, né? Esse é o do ponto de vista comercial, esse é o objetivo central, é você melhorar o acesso por meio da redução de tarifas. Então, ele é um acordo, na sua essência de trocas comerciais, um acordo positivo. A gente só tem que garantir que a gente realmente vai ter acesso a ele. Tá certo, nós conversamos com Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Quero muito te agradecer pelos esclarecimentos, pela participação. Muito obrigada e uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, Renata. Um abraço. Um abraço.